Então, beleza. Boa tarde, Marcelo. Estamos aqui no nosso segundo encontro dos Cirandas. E o objetivo hoje é a gente falar sobre a pauta de formação de um grupo de apoio para a gente trabalhar em rede. Então, a proposta que eu quero fazer para você, depois de perguntar como vai você, Marcelo, quem são as pessoas chaves que a gente poderia convidar para começar a participar dos encontros com a gente e qual seria a periodicidade, se possível, semanal, para a gente começar já a ganhar forma nesse grupo e nessas interações semanais. Beleza. Tudo bem, Diogo? Boa tarde. Acho que a gente podia pensar numa semanal, mas aí faço essa consulta e aí tento ver se a gente consegue marcar um dia em particular para a gente fazer esse encontro. Mas a ideia é super positiva, vamos trabalhar com ela sim. Acho que dá para a gente fazer um encontro semanal, sim, de diálogo com todo mundo para a gente fazer nesse aprofundamento. Só vou fazer as consultas e retorno o mais breve possível. Tá legal. Então, eu comento para você que eu fiz um primeiro trabalho essa semana, conversei com o Daniel, eu recebi bastante informação dele, fiz um contato com ele, acho que na semana passada, e essa semana eu fiz um trabalho de verificação das informações que ele me mandou, que foram bastante. Ele me mandou toda a parte de treinamento que está no ar. Ele também me explicou quais eram as informações que faltavam e me mandou por WhatsApp os manuais. Então aqui posso até compartilhar minha tela para você e para as pessoas que também vão assistir o vídeo depois olharem, né? Aqui está a minha conversa com ele no WhatsApp. E então tem todos os vídeos assim aprendendo a usar bem no nível de usuário, né? Nesse momento em que ele está passando essas informações, para eu poder ver as funcionalidades que tem, que existem hoje e que mais ou menos a gente pode ver nessa telinha aqui do usuário. Mas uma das coisas que eu acho que assim foi super importante conversar com o Daniel e que foi assim uma das coisas que confirmaram uma intuição que eu tinha. Primeiro é que ele comenta que o framework Nosfero, bom, ele mandou também aqui vários arquivos .rar e .zip. A gente conversou sobre as estruturas, né, da parte que não estavam nessas de usuário. Foi muito legal. Ele tinha um material super rico de desenvolvimento que chegou para mim e que é muito legal, muito bom ter esses documentos. Queria agradecer o Daniel aqui já nesse vídeo, deixar aqui registrado todo o apoio que ele me deu incondicionalmente, até passando o código-fonte, né, que está aqui, código-fonte do Cirandas, pelo GitHub, o contato dos usuários chaves e dos programadores chaves. Então isso para a gente é muito bacana. Toda a documentação do Nosfero ele mandou. E aí tem um ponto aqui super importante que ele coloca. Ó, te adianto que é muito difícil, e eu já alertei o Marcelo para ter alguém da comunidade de Nosfero, né? Ou com bom domínio de Ruby Rails. Espero que você consiga começar bem. E a curva de aprendizagem é um pouco grande. O Cirandas é muito hackeado, no sentido de que é muito customizado, ele quis dizer aqui. Bom, nós sentamos essa semana, então, para avaliar. Inclusive, o Rodrigo está chegando aqui daqui a pouco. A gente deu uma olhada no Nosfero. Eu entrei aqui no GitHub, a gente deu uma olhadinha. Tem algumas partes do Cirandas que está feito em Tomcat, está feito em Java, e isso para a gente é tranquilo, porque a gente trabalha com Java e com PHP. Agora, a parte do Ruby Rails, a gente nunca trabalhou. O Rodrigo tem uma experiência assim
vasto em várias linguagens. Nesse momento ele está trabalhando com 4. Ele até deu risada na hora que eu falei do Hub. Ele falou, ui, vou ter que trabalhar com mais uma, né? Aí eu falei, bom, vamos ver qual vai ser a nossa ideia, né, ou proposta de trabalhar. Eu dei uma avaliada esses dias até já mais pessoal, assim, em todo o trabalho dos cirandas em termos de regra de negócio ou funcionalidades, né? E perguntei para o Daniel depois, chamei ele de novo, falei, Daniel, acho que está até aqui essa pergunta que eu fiz para ele. Eu falei, Daniel, toda essa curva de aprendizagem, né, que é alta, e esse trabalho com Ruby Rails, você na sua... Aqui, eu fiz uma pergunta. Você acha execuível uma migração para uma plataforma alternativa, né? Que de repente fosse mais fácil de ter desenvolvimento, pessoas trabalhando, ou você... Eu queria sentir dele, né, que ele achava, se a gente deveria empreender realmente um trabalho de aprendizagem, de melhoramento, ou se a gente pegava alguma coisa nova ou que fosse um framework que fosse, digamos assim, mais fácil a curva de aprendizagem. E ele falou que acha necessário uma migração. Então, assim, eu estou nesse momento numa investigação. Eu quero saber as opiniões de várias pessoas, né? Também quero saber a sua, porque, digamos, eu e o Rodrigo, a gente chegou numa conclusão. Se vocês querem trabalhar com Nospiron e trabalhar em Hub, a gente pode, porque a gente deu uma olhada já nas estruturas. Tem um tempo de aprendizagem, evidentemente, né? Mas a gente consegue, não tem problema. A gente dá conta do recado aqui. Nós já vimos que ou seja, tudo que a gente precisa para aprender e colocar a mão na massa, muito embora a gente nunca tenha trabalhado com Hub, a gente já tem, em termos de informação. A gente só precisaria montar um ambiente. Aí vai ter que trabalhar com Linux. E para a gente, assim, como desenvolvedores, né, eu mais como analista e gestor de projetos, Scrum Master e arquiteto digital, para mim também é super bacana, porque a gente acaba ganhando experiência. Agora, vendo para o outro lado, e aí eu também já estou persuadindo de uma maneira pública, como, digamos, gestor, uma visão de gestor. A gente tem uma comunidade aqui no Cirandas, vamos entrar na página dele, que atualmente são 15 mil usuários, né, que aparece ali no contador. E não sei, também tenho a impressão de que a rede nesse momento está parada, e aí a gente poderia atuar da seguinte maneira. Vamos imaginar, eu e o Rodrigo tendo um esforço, né, como programadores e outras pessoas que estejam interessadas em participar conosco, de colocar a mão na massa no Nosfiro e no Cirandas, que é essa versão bem customizada, pelo que o Daniel comentou, e pelos arquivos que eu recebi, já deu para ver, que não é um projeto que está feito com a estrutura do Nosfiro padrão, né? Tem algumas coisas que são feitas por outros frameworks, como o Buscador, também que funciona com Java. A gente vai ter um tempo de empreender essa aprendizagem. A pergunta que eu faço, assim, para mim é, esse tempo de aprendizagem que a gente tem dentro de uma plataforma, onde a gente precisa atingir uma maturidade para adequar, poderia ser usado para adequar já os cirandas numa outra estrutura onde a gente não teria necessidade de empreender um tempo de aprendizagem. Isso quer dizer o quê? Em termos de gestão de projeto, eu economizo um tempo, um período de tempo de aprendizagem que já pode ser utilizado para implementação. Então, conversando com o Daniel, assim, eu falei, e aí? Uma migração para uma plataforma que seja mais simples e que a gente não tenha que ter essa curva de aprendizagem e esse tempo de investir horas, né? Ele, cara, acho necessário. É legal. Então, eu queria fazer a pergunta para você também, porque se a gente chegar numa convergência de opinião, se for consentido, né, que a gente pode fazer uma nova versão do Cirandas de uma maneira mais rápida do que entrar nessa versão atual, isso é uma das coisas que eu e o Rodrigo também sinalizamos como mais execuível.
A gente conversou e tem uma tecnologia que a gente usa, que é o Java, e uma interface de geração de interface para HTML, que para a gente seria muito rápido e fácil desenvolver um Cirandas nova versão, né? Aí entra outras variáveis também, que é a gente quer replicar todo o conteúdo do Cirandas numa nova plataforma, ou a gente quer o que vá funcionar, o que funcionou no Cirandas nessa nova plataforma, ou a gente quer empreender de repente alguma coisa já no contexto atual, né? Empreender alguma coisa que realmente seja apontada até pelos próprios usuários. Por exemplo, uma amostragem desses 15 mil usuários ou do usuário que mais usou, que o Daniel me passou o WhatsApp dele, né? Então, pegar essas impressões e criar essa visão do que é esse Cirandas 2.0, essa nova versão dele. Se tem coisas que aí dentro a gente realmente quer trazer, em termos de funcionalidade específica, né? Se tem coisas novas que a gente gostaria de empreender, ou se a gente queria replicar. Então, são questões, assim, digamos, filosóficas do projeto, que eu gostaria de escutar você e outras pessoas também, para que a gente possa tomar uma decisão em consentimento, uma decisão, assim, que seja coletiva e que, de fato, seja inteligente, né? Que a gente possa dizer, não, olha, a inteligência coletiva funcionou, a gente ouviu várias opiniões, a gente foi construindo também essa opinião, né? Eu acho que também isso parte de um processo de construção que foi a nossa ideia desde o início. Tanto que a gente está, nesse momento, gravando essa conversa. Certo. Indo na direção do que você falou, deixa eu ver como é que a gente pode construir, porque eu vou te dar já a minha opinião, mas essa não é a única opinião que a gente vai precisar ouvir, a gente vai precisar ouvir outras opiniões, não só por força de ter mais visões nesse campo da nossa construção, como também pelo fator do termo de cooperação que foi assinado entre a Aldeia Mundo e o pessoal do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, né, que é efetivamente o proprietário, entre aspas, o desenvolvedor cliente dessa plataforma Cirandas. Então, assim, pessoalmente, vou te dar a minha resposta. Eu acho que a gente também é necessário fazer essa mudança. Então, a gente está muito favorável a usar esse tempo para já começar uma outra estrutura ou adequar a ideia e a filosofia do Cirandas em uma outra estrutura já, e a gente não ficar fazendo esse trabalho direto no Nosfero, porque acredito que o Nosfero vai demandar muito mais tempo da gente e tem uma carga, Diogo, com relação ao Nosfero, que é uma coisa assim do tipo, as pessoas passaram por um processo de rejeição, e aí com essa plataforma que está hoje, assim, se tiveram dificuldades, ela foi melhorando, mas mesmo assim algumas pessoas ficaram no caminho, deixaram de utilizar, acharam que ela não funcionava e por aí vai. Então, assim, ela já tem um histórico. Fazer a gente vai fazer essa proposta diferente. É uma nova proposta, né? Então, acho que essa seria uma boa, a minha opinião. Mas acho que a gente vai precisar conversar para fazer isso, vai precisar conversar um pouco com o pessoal do Fórum Brasileiro, formalmente, a princípio informalmente, mas também formalmente, assim, através de documentos, para que a gente tenha isso registrado de qual foi o processo de qual foi o momento que a gente decidiu fazer essa nova estrutura, certo? Mas eu acredito que essa também é a leitura do pessoal, só que o sistema acabou se transformando numa coisa que a visão deles é ou mantém a muito custo ou abandona, e eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, é isso da gente construir uma outra proposta. Então, acho que talvez uma conversa resolva isso com tranquilidade. Acho que vale a pena fazer isso. Melhor do que
colocar o tempo disponível de vocês e o nosso para fazer toda uma investigação muito profunda com relação ao Nosfero e, principalmente, colocar muito tempo no processo de correção, porque já está muito prejudicado do jeito que ele está hoje. Então, corrigir todos os bugs, fazer toda aquela história. Então, acho que talvez valha a pena a gente cair já num processo de outra estrutura, num Cyrano 2.0. Tá. Uma das coisas que eu tenho conversado com vários grupos e coletivos, e é uma preocupação recorrente, e eu vejo que isso no Cyranas também faz parte, por algumas funcionalidades, é a questão da geração de renda, certo? Que acho que é uma das coisas básicas, assim, do trabalho de um gestor ou de um fórum de economia solidária, certo? Certinho. Legal. E então, eu tenho participado de alguns grupos também que têm esse tipo de preocupação, né? Uma das coisas assim mais complexas nesse sistema, nesse momento, é realmente como a gente mantém uma renda, como a gente consegue fazer com que os recursos cheguem para a ponta mais fraca, né? No sistema hoje de golpe e de intervenções assim desastrosas, retrocessos, a gente sente esse impacto cada vez maior, né? Digamos, nesse momento em que a gente está passando aqui no Brasil um contexto geopolítico de, digamos, instabilidade. E por outro lado, vem uma geração que está discutindo muito sobre alternativas, e aí tem um pessoal muito legal, que é o Vinícius, da Estação, da localidade, que ele chama, que é uma mescla entre global e local, e eles estão trabalhando em algumas metacurrencies, que são moedas digitais, com base no compartilhamento de infraestruturas sociais. E a gente faz algumas jornadas, assim, que a gente chama de criptotrilhas, para tentar aprender junto. E tem pessoas assim de vários níveis e classes, né, de conhecimento ou social. E ali eu tive conhecido algumas pessoas bacanas, aprendi muito com eles, aprendo, a gente faz toda semana quase. Eu não posso estar toda semana, mas quase toda semana eu participo. E uma das coisas que eles têm visualizado ali é uma plataforma onde as pessoas possam, através de narrativas, que é basicamente a identidade, a história e as ações que regem, né, as pessoas, elas possam ser valoradas. Então, digamos, um grupo ou uma pessoa que tenha um propósito alinhado a essa visão, né, de compartilhamento, ela pode receber uma moeda que, para o mundo fiduciário, né, não existe, porque o lastro seria a confiança e seria o compartilhamento do que você desejar compartilhar. Então, eu posso compartilhar uma informação, um conhecimento, um texto, um modelo, um contato. E me pareceu super legal. E a gente vem assim desenhando possibilidades de criar uma mídia social que viria com essa ideia, onde as narrativas pudessem ser valorizadas. Então, quer dizer que uma pessoa, numa determinada comunidade, coletivo ou grupo, simplesmente com um texto, um release que ela está fazendo, digamos, de um encontro, né, ou de um evento, ou de um produto, também pode ser remunerado. Também pode qualificar essa atuação como uma renda. E eu vou tentar compartilhar para você uma tela aqui. Meu computador está com muita coisa aberta, ele está meio lentinho, mas vou tentar. Que é uma rede social nos Estados Unidos. Claro que a cultura e o contexto lá é outro, né? Eles têm recursos, bom, ou tinham, para compartilhar em outras necessidades que não sejam as de sobrevivência, como alimentos, por exemplo. Essa é uma rede social que chama Patreon, e eu acho super legal a ideia dos caras, que é o seguinte: dentro dessa rede social, as pessoas, elas compartilham narrativas também, histórias, né?
Aí tem vários formatos, essas criações que eles fazem. Pode ser música, fotografia, cinema, arte, ciência, e geralmente eles usam as mídias sociais, foto, vídeo, para criação, né? E tem as categorias, por exemplo, aqui ó, a gente tem games, music, pintura, escrita, educação, teatro. Vamos aqui, por exemplo, em science. Bom, ciência, aí tem alguns cientistas que fazem, por exemplo, um podcast, ou gravam um áudio, ou gravam um vídeo, né? E, por exemplo, esse aqui, esse segundo que abriu, ele tem um podcast, que é gravações de áudio, e ele está recebendo pela comunidade Patreon aqui $4.000 por mês. Então, ele tem uma geração de renda com base, basicamente, no que a gente já faz no Facebook, que é ficar compartilhando conteúdo, né? Só que a diferença é que ele compartilha o conteúdo que ele faz, que ele gera. E aí as pessoas, para terem acesso a esse conteúdo desse cara, se conectam à comunidade dele. E passa a ser uma comunidade recíproca, né? Porque eu tenho acesso ao conhecimento do cientista em troca de patrons, que é a moeda que gera a plataforma. E à medida que eu compartilho os meus patrons com ele, ele recebe o pagamento em dólar. Então tem toda uma métrica, né, da plataforma, um algoritmo que faz esses tokens, essas transações. E uma das relações que eu vejo de sinergia entre os cirandas, a estação e o Patreon é que a gente poderia focar mesmo numa ação ou numa lógica de empreender o Cirandas 2.0 que realmente tenha um foco de geração de renda, que seja uma mídia onde a gente não precisa ter tudo, né? Isso já é como uma visão pessoal agora, saindo um pouco do facilitador, assim, onde de repente não precisa ter tudo, todos os recursos que tem geralmente as estruturas, né, de redes, mas que tenha basicamente uma função e uma função estrutural que é gerar renda. Então, assim, como a gente pode focar para que esse esforço de implementação e de tempo realmente atinja um objetivo específico, que é esse. Criar, de repente, redes de economia solidária e comunidades recíprocas, onde a gente realmente visibiliza as redes, né, através de um ou mais indivíduos, e põe para girar aí algo bem concreto, bem específico, onde a ciranda gera renda. A ciranda gira para gerar renda. E você entra aqui dentro, cria seu perfil e a sua comunidade se conecta e passa a apoiar você. Como a agricultura tem feito com o CSA, né, que é a comunidade que sustenta a agricultura, a gente também tem esse conceito de que a sociedade ou a comunidade sustenta o artista, o artesão, o palhaço, o pequeno produtor, né, local, enfim. Não sei o que você pensa dessas possibilidades aí que eu compartilhei. Diogo, para mim, essa referência com relação às comunidades que sustentam, ela é extremamente rica de possibilidades, né? Porque é isso, assim. É claro que aí a gente está falando, nesse exemplo que você está trazendo, de conteúdos que têm algum valor físico, mas tem vários valores simbólicos, né? Porque você está falando de vídeos, de podcasts, de uma série de coisas. E isso, quando a gente olha para os cirandas hoje, à primeira vista, a gente pode chegar e dizer, mas o pessoal daqui vai produzir, sei lá, artesanato, vai produzir alimentação, vai produzir produtos fisicamente
tem uma outra relação e aí talvez isso não funcione bem na plataforma. Mas eu acredito que tem relação sim, né? Que essa lógica das comunidades que se sustentam, ela é muito tem muitas propriedades aí que podem ser aproveitadas. Acho isso muito bacana. Acho que só a gente vai precisar ter bastante vínculo entre o antigo e o novo, para que o rompimento não seja muito traumático. Não sei se a palavra é essa, mas enfim, para que não seja muito diferente uma coisa da outra. Mas eu acho que essa lógica, ela pode sim estar no início da semeadura, da filosofia do próximo Cirandas. Acho muito interessante, porque aí a gente pode. O Cirandas hoje, assim, muito grosso modo, tem uma referência que é assim, ele quer identificar os empreendimentos de economia solidária, ele quer ajudar na identidade dos empreendimentos, ele quer ajudar na visibilidade dos empreendimentos, né? Então, dizer onde eles estão, o que eles estão produzindo, qual é os materiais que eles usam, como é que eles se relacionam com outros, então visibilizar toda essa estrutura de cadeia e de rede, né, para que possa existir a comercialização por dentro da plataforma. Mas esse último ponto, que é a comercialização por dentro da plataforma, é uma das coisas, por exemplo, que não foi possível desenvolver, apesar de estar lá na ideia inicial do Cirandas, né? A ideia de fazer circuitos curtos de comercialização, de você fazer buscas dentro da plataforma e ela indicar no raio de 200 quilômetros quais eram os empreendimentos que forneciam a matéria-prima do seu produto para que você construísse essas relações de circuito curto. Então, tudo isso era uma coisa que estava lá no início, né? Então, assim, na perspectiva da visibilidade, na perspectiva da identidade, trabalhar com outra plataforma que apresente isso para as pessoas e as pessoas possam já, a partir da plataforma, é, ter essa relação de sustentar a produção, a construção do trabalho das pessoas, né? A formação da renda, a construção do trabalho e tudo, já é bacana, já é bem interessante. Porque aí ela deixa de ser uma coisa dos produtos físicos para ser também uma coisa dos produtos que são simbólicos, assim, os educadores que estão dentro da plataforma, como é que eles vão já apresentar seus trabalhos, já apresentar suas metodologias, já apresentar suas rotinas de aprendizagem e, a partir daí, apenas com a apresentação disso, já ter a possibilidade de serem sustentados pela comunidade, entendeu? Então, isso é bacana, isso é muito significativo. Como que a gente vai fazer essa migração para que aquelas pessoas que ainda continuam fazendo o trabalho relacionado ao Cirandas 1.0 consigam estar também nesse Ciranda 2.0 praticamente no começo da mesma forma, mas ainda assim já estando na segunda filosofia, entendeu? Para que, por exemplo, o Arte Gravatar, que é essa referência, esse cliente modelo que você pegou como referência, que trabalha com brinquedos construídos com madeira, que trabalha com uma série de coisas artísticas, mas que tem relação com o brincar e tudo, possa apresentar seu produto também nessa plataforma e receber não exclusivamente pela comercialização dos produtos, mas também pela proposta, né? De fazer isso, assim, que as pessoas possam chegar e dizer, tá aqui, eu apoio esse tipo de trabalho, eu já faço uma remuneração com relação a isso. Eu acho bacana. Esse é um caminho bacana para avançar. Bacana. Eu tô tentando entrar aqui num outro site que tem um código livre também, que a gente deu uma pesquisada, e tá super legal o código. Quando você começou a falar sobre essa questão de identificar e dar visibilidade, né, para essas redes, me lembrou. Só que eu entrei no tem vários que já estão instalados
esse software livre. Só que justo no que eu entrei deu pau, agora tá com erro. E ontem eu entrei e estava funcionando, mas tem outros. Estou aqui pegando para a gente poder entrar os outros projetos. Quero te mostrar, quero te perguntar se de repente essa tecnologia do mapeamento, ela de repente pode servir para essa etapa, né, de visualização, de conexão, de formação de circuitos curtos, que isso também é super legal. Isso eu acho muito, muito bacana. E de repente a gente poderia incorporar essa essência, que eu sinto que essa é a essência do Cirandas 1.0, né? Então, de repente a gente podia pensar em incorporar essa essência do 1.0 já nessa proposta de valor da 2.0. Então, aqui, ó, eu achei um outro. Esse é o de São Paulo. Não sei se você já está vendo aí a minha telinha. Tô. Tá, então esse aqui, ele mapeia espaços, eventos, agentes da cultura. Tem no Distrito Federal, é super legal, super bacana, é a mesma plataforma. Deixa eu ver aqui se ele vai exibir o que eu quero, que é o mapinha. Essa ferramenta, ela é open source, ela está no GitHub também. A gente poderia pensar num mapeamento mesmo com a ferramenta de mapas, que é um OpenStreetMap, que é super bacaninha, e fazer com que as redes se vejam num formato assim mais interativo de mapas, que eu particularmente gosto, e visualmente também é legal, porque essa sensação da gente estar próximo, ela, digamos, ela fica mais interessante quando a gente está usando um mapinha do que as listas, né? Por exemplo, ó, aqui ele já achou a quantidade de agentes culturais no território de São Paulo cadastrados. São aqui 19 mil. E depois do lado aqui tem mais 27 mil sem localização. Então, aqui você vai já para mais de 40, quase 40. Então tem toda a cidade de São Paulo aqui, que eu posso chegar e falar, tudo bem, vamos selecionar as áreas e vamos descobrir. E ele vai agrupando também, né? Lá por região, ali quase no centro, eu tenho 7 mil. Eu posso selecionar as áreas, né? Provavelmente foi a Secretaria de Cultura que criou essas áreas aqui. Então, posso ver onde está a galera da antropologia, da arqueologia, da arte digital, da arte de rua, e fazer uma busca mais refinada, né? Se é coletivo, individual, se é todo, ou por localização mesmo pelo mapa. Aqui, por exemplo, no litoral, ó, já bato aqui e vejo quem está. Aí a pergunta que eu faço é, esse tipo de tecnologia, esse mapeamento, ele atende essa necessidade de identificar e dar visibilidade para as redes, né, e para os grupos e para os participantes do Ciranda 1.0? O que você acha? Sim, acho que ele ajuda bastante. Eu preciso só olhar dentro do Ciranda se outras funcionalidades estão ligadas à história do mapeamento. Eu acredito que do jeito que está, é o que a gente precisa, do jeito que você está mostrando aí, é o que a gente precisa sim. Mas eu tenho uns materiais antigos do Ciranda relacionados à época da construção, que aí, como eu não fiz esse mergulho profundo na estrutura interna do Cirandas, aí então eu não sei se é essa visualização que agrega os empreendimentos por localidade na hora que você faz a busca que fica aí, entendeu? Ou se ela vai adiante, se ela acaba fazendo vínculos dentro da própria plataforma, se tem uma inteligência que faz isso eu já não sei dizer. Acho, a minha impressão é que não, pelo que eu já vi dos outros empreendimentos que estão dentro do Cirandas, que eu já comentei, que eu já vi como é que usam a plataforma e tudo, acredito que isso não se estabelece dessa forma.
É preciso que você vá, vincule, fique amigo. A compra que você faz, por exemplo, da farinha, ela não aparece por dentro dos cirandas, ela acontece no mapa mesmo, do jeito que você mostrou ali o São Paulo Cultura. Ela não acontece assim do tipo aí da Copaju, por exemplo, que é o que você está com ele aberto aí, se a pessoa chegar e dizer assim, os meus produtos são o caju cristalizado, então ele compra o açúcar de alguém da região. Na hora que você vai buscar isso pelos produtos, ele não vai dizer que ele compra o açúcar do local tal em particular, entendeu? Uhum. Não sei se você clicando aí doces de vidro de leite, ele aparece a composição só alguns que fazem isso. Tem alguns empreendimentos que colocam toda a matéria-prima na composição dos seus produtos. Assim. Então, vamos supor, o vidro, o rótulo, o açúcar, ou alguma coisa assim, são usados para fazer esse doce de leite no vidro, aí, né? Doce de vidro, né? Doce de vidro de leite é um negócio interessante. Mas, enfim, e aí um mapeamento, o georreferenciamento do jeito que você está colocando ali no São Paulo Cultura funciona, né? Depois talvez a gente possa partir daí para ir para uma coisa do tipo, ele mostrar o mapa de conexões da rede, por exemplo, na hora que eu clicar no produto da Copaju, ele dizer, tá aqui, vem esse produto daqui, vem esse produto daqui, vem esse produto daqui, sabe? Isso fortalece a identidade da economia solidária como isso, de construção solidária de agentes produtores e não uma coisa que se resolve por si só ou que você não consegue fazer o mapeamento desse produto, né? Tá, então, eu sei, Mas entendi. isso é esboço, é ideia geral. Legal. Então, o que eu vejo aqui existe uma necessidade, por exemplo, de customizar essa plataforma para a gente, de repente, mostrar as ligações que existem entre cada um desses agentes em relação às cadeias. Isso ia ser super legal. É, Gostei disso. faz, faz só um teste, por gentileza. Nessa própria plataforma aí de São Paulo Cultural, quando fala dos coletivos, faz um filtro só pelos coletivos. Deixa eu ver. Eu acredito que ele vai indicar os pontos dos coletivos, né? Vai lá. Aí, esses são os coletivos. Esses são os coletivos. Se você clicar num dos coletivos, ele aparece os dados do coletivo, né? Ele não aparece onde as pessoas estão, as pessoas Vamos, daquele coletivo estão. vamos Porque ver. às vezes as pessoas não estão numa cidade só, né? Aqui. Esses são as pessoas que estão no coletivo. Ai, Aqui. São os coletivos em si, não são as pessoas. é a identificação do coletivo, né? Um coletivo Companhia Anjos Voadores, É, aí tem as áreas deles e tal. É, é. isso funciona para a gente como a localização dos empreendimentos e a apresentação dos empreendimentos. Ficaria legal, por exemplo, ter toda essa informação que está do lado aí, robótica educacional, o que é o grupo, o tipo, a área de atuação e tal. Bacana, isso é muito legal. Mas em algum momento posterior a gente pode pensar na possibilidade de fazer também os vínculos como se fossem aqueles mapa de relação, sabe como é? Aquele que você Sei, clica e a pessoa abrindo vai gerar. sei, sei. Tem uma plataforma que eu estou testando aqui que chama Comum. Ela faz essas conexões. E eu tô montando Hum. alguns mapas aqui. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Eu vi um que você mostrou, passou hoje num dos grupos de WhatsApp que tinha um mapa de relações, não foi? Hoje? Exatamente esse. Passou isso? Ah, legal. Exatamente esse aqui mesmo. Então, é isso mesmo. Exatamente essa ideia que me veio à cabeça falando dessa história das relações. Tá, não, isso é muito legal, porque é uma parada muito mágica. Eu tô pirando também nessas conexões. Deixa eu ver qual que é a minha senha aqui. Tô pirando nessas conexões aqui, porque para trabalhar em rede,
é muito importante visualizar essas ligações. É justamente. Muito importante mesmo. Então, isso seria muito possível da gente pegar a ferramenta e customizar ela, fazer com que ela tenha esse nível de interação por baixo, né? Isso vai ser muito legal. Então, olha, a parte de mapeamento e identidade, o mapa serviria, aí a gente teria que ver a questão das conexões entre os agentes e as formações. O que eu sinto é que essa situação que você falou de rejeição é por uma questão mesmo de usabilidade, que já dá para perceber aqui que tem como, digamos, pouco investimento na parte de interface. Se a gente começar a brincar sobre customização, a gente também tem que se preocupar com isso, para não fazer um retalho e deixar assim as pessoas confusas. A gente tem que pensar mesmo qual que é a onda que seria mais simples para gerar as conexões. Essa é uma plataforma gratuita, ela tem também uma versão paga, e agora eu estou justamente no momento de integrar ela com o Google Forms. Caiu? Oi, Marcelo, você caiu? Oi, desculpa. Estava com o microfone desligado quando voltou, mas foi rapidinho a queda, mas eu estou Tá vendo bom. que você está mostrando. Então, agora eu estou justamente integrando a plataforma com um formulário, com o formulário do Google, que é dinâmico, e ele permite para mim a possibilidade de montar esses mapas dinamicamente. Então, por exemplo, os agentes da rede da Universidade de Sabedoria Ancestral, onde a gente foi lá para o Peru e para a Bolívia facilitar como voluntário, né? Eu queria saber quem são os voluntários, os embaixadores, os padrinhos, quem são parceiros, né? Ou abuelos e abuelas ou guardiãs, de uma maneira assim dinâmica. E essa rede ela vai se conformando de uma maneira mais, digamos, como se a rede pudesse responder. Eu não quero ficar alimentando isso. Aí eu achei uma possibilidade aqui de integrar o Google Forms. Então, vou fazer uma enquete, um formuláriozinho, e vou mandar para a galera. E esse formulário aqui, ó, ele tem uma integração com o Google Planilhas. Sim. Eu pego a planilha e jogo aqui dentro. Tá. E aqui ele vai lendo o resultado e vai montando para mim a visualização da rede. Mas é através de um formulário, assim, onde as pessoas vão responder a pergunta. E aí eu Sim. saí procurando agora O plugin. formulário geral. Oi, cortou um pouquinho, não escutei. Você faz o formulário gera a planilha joga a informação para aí, né? Essa seria a forma, digamos, gratuita de usar essa plataforma e ter ela dinâmica, gerando esses mapas. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando esse plugin de informação de rede, porque esse cara aqui é um plugin. E tem como eu, por exemplo, implementar isso dentro daquela ferramenta que a gente viu de mapas. Certo. Aí eu preciso agora só descobrir quais são os plugins que fazem isso, porque já tem vários que a gente pesquisou que são código livre e a gente pode usar também. Legal. É muito massa, eu estou pirando aqui no Kumu e é bom ver também um software livre que pode fazer isso, né? Sim, sim. Pode fazer essas conexões. E ele também exporta, ele tem uma acessibilidade assim bacana. A gente chama interoperabilidade na parte de engenharia, esse conceito de Uhum. se comunicar com outros softwares. Aí Sim. a ideia toda é que as pessoas possam ver o que é a rede da universidade e se ver e ver os demais.
né? Uhum. E aumentando esse nível de complexidade depois por localidade também. Mas, por enquanto, são por agentes, por quem trabalha no projeto institucional, os que têm a visão, quem está implementando algum tipo de projeto, né, que são os implementadores, Uhum. e os guardiões, que são pessoas chaves que hoje estão coordenando algum tipo de projeto. Eu vejo a possibilidade do mapeamento, da visibilidade e da parte, ou seja, eu vejo a possibilidade da primeira etapa da essência, né, de identificar, visibilizar e mostrar ou gerenciar essas conexões, a gente usar essa esse código livre. Eu vejo como uma proposta assim plausível, né, da gente customizar ela. Ela tem funcionalidades assim que permitem, pela forma que ela Uhum. está desenvolvida. E depois, a questão do Patreon, a gente poderia analisar. Tem uma outra rede social que eu vou te mostrar agora. O bom é que isso tudo a gente está gravando e depois já fica para os nossos companheiros também. Isso Sim, sim. vai influenciar muito eles a tomar a decisão se a gente continua remendando ou se a gente remenda o novo. Sim. Ou também tem a possibilidade de fazer do zero em Java. Essa também é uma possibilidade. E a gente faz rápido. A gente já desenvolveu projetos usando alguns frameworks que a gente trabalha muito rapidamente. O Rodrigo e eu, a gente já trabalha junto há mais de 10 anos e a gente tem uma velocidade e ele tem uma experiência muito forte em Java. A única coisa de desenvolver em Java é que um servidor bom que funcione, ele não é esses baratinhos, sabe? Ele tem um valor um pouco mais salgado em comparação a esses de R$ 10, né, por mês. Essa é a única coisa, Uhum. porque na hora que roda em Java ele fica mais pesado. Mas também a gente poderia fazer algo com Uhum. uma tela super bonita e com uma funcionalidade assim super robusta como a funcionalidade que tem o Nosfero, né? Que são várias atividades e várias coisas. Entendi. Essa aqui é uma outra rede Uhum. social que é gratuita e o código também está no GitHub, é aberto, chama Minds. Aí eu vou te mostrar aqui o Minds. O Minds tem algumas coisas legais também que de repente pode ajudar a gente a, a ter essa experiência do Patreon. Então, você pode ver que ele tem uma timeline feed, né? Como o Facebook, Uhum. que já é uma cultura assim que a gente tem de ficar acompanhando o que está rolando sem precisar clicar, simplesmente ele vai carregando. E uma das coisas assim interessantes que o Minds tem, além de ser código aberto, é o seguinte: na onda do Patreon, ele tem uma funcionalidade aqui, ó. Olha só, esse raiozinho, você está vendo? Esse raiozinho no Minds, ele quer dizer que eu posso brincar com os tokens. E seriam as moedas digitais, né? As currencies ou as coins. E eu posso comprar aqui tokens e compartilhar com essa galera um valor pelo Uhum. conteúdo que ela produziu. Então, como a gente poderia transicionar como o Patreon, o Minds já tem uma interface, uma mecânica, um algoritmo Uhum. para inspirar, né? Então, de repente, o Cirandas pode vir a ser uma moeda também, uma currency, que é diferente de coin, né? Coin é uma visão de moeda digital que está dentro da especulação mesmo, de compra e venda, e a currency Sim, sim. já tem uma relação de utilidade. A gente não Uhum. quer especular, a gente quer dar utilidade e valorar ao invés de valorizar. Então, isso é super legal. Você fez Uhum. ali uma matéria super bacana, comemorando, por exemplo,
um evento que você fez na praça para as crianças da sua comunidade para brincar. E contou como foi o domingo brincante lá na praça. Eu gostei e você faz um post no final, onde na história você diz que você investiu R$ 150 de material para fazer os brinquedos que ficaram com as crianças naquela praça. Eu posso dar aqui para você R$ 150, ou R$ 50 ou R$ 5 em token, Uhum. porque alguém também me compartilhou os tokens quando eu coloquei que eu tinha feito um trabalho, sabe? De compartilhar na rede ou em comunidades. E aí a gente vai brincando de economia circular com os tokens. Então, isso também é uma coisa Uhum. muito, muito legal que o Cirandas poderia trazer. Sim. A gente está se aproximando aqui no fórum do DF do pessoal que trabalha com banco de horas. Acho até que você também já teve contato com esse pessoal, né? Já. Eles também falam bastante de como a gente trabalhar com uma valoração, mas falam do banco do tempo, na verdade, não banco de horas, do banco do tempo, e aí eles falam como o tempo pode ser essa moeda de valoração, né? O tempo não precisa efetivamente troca por recurso, né? Por moeda física, mas que dá para a gente também fazer essa dinâmica. Acho bem produtivo se a gente conseguir trabalhar com isso, Diogo, bem interessante. E vai ampliar pelo menos o dobro da perspectiva do que o Cirandas tem hoje, assim. Apesar dele ter bastante coisa, né, do Daniel ter te explicado, da quantidade de coisas que pode ser desenvolvida lá dentro do Cirandas, a gente ainda está relacionado a um padrão, acho que talvez um paradigma de que a gente precisa, de alguma forma, ou trabalhar dentro, aliás, sem nenhuma troca financeira lá dentro, ou com alguma troca financeira a partir do e-commerce, né? E aí, se a gente insere dentro da plataforma a possibilidade de trabalhar com outro tipo de dinâmica de troca, isso vai dar uma cara realmente bem diversa para os cirandas e isso é bem interessante. O que eu vim experimentando pessoalmente, né, dentro desse processo de exploração de um novo paradigma, foi a Fluxa, que tinha essa visão de brincar com o multivalor, porque também sinto uma dificuldade em trabalhar com o tempo, porque geralmente é difícil a gente quantificar quanto vale um tempo de uma pessoa, quanto vale de outra, e às vezes as pessoas, elas por questões pessoais, elas têm assim um determinado tipo de apego, né? Porque eu investi mais horas ou porque custou tanto a minha carreira, e ainda a gente sente assim uma Uhum. dificuldade muito grande de transicionar só tempo. Mas eu dei uma brincada também assim com a rede da fluxonomia, que ela envolve todas essas variáveis, né? O tempo, que é economia multivalor, envolve o conhecimento, né, que cada um traz dentro das suas formações ou do que sabe fazer, que são os saberes e os fazeres da dimensão criativa, Uhum. né, cultural, conhecimento Sim. cultural. Ele traz também a dimensão ambiental, que são os recursos como matérias-primas, espaços, como um quarto que você oferece no Airbnb, um carro que não está sendo usado, que você pode fazer Uber, ou pode dar uma carona, ou emprestar, compartilhar. É bem a economia compartilhada. E depois a rede de contatos, né, social. Aqui nessa plataforminha a gente já teve brincando 257 pessoas, mas nem todas brincaram mesmo, né? Isso, na verdade, só as que entraram para espiar. Mas a ideia é essa, a ideia era mapear os recursos em 4 dimensões. Então, a pessoa colocaria o que ela está oferecendo, sendo que poderia ser
na economia compartilhada ambiental, na economia criativa cultural, na economia colaborativa social ou na multivalor, como o tempo na financeira. E isso ficaria Uhum. disponível para a galera poder brincar. Quando estivesse precisando de alguma coisa, ela vir aqui no filtro e dizer, tudo bem, preciso de uma câmera, vamos ver se tem aqui uma câmera. Lá, câmera fotográfica, tem uma câmera aqui. E aí eu consegui descobrir que tipo de acordo eu faria com essa pessoa para fluxar. Fluxar porque a gente já não sabe mais se vai ser compra, venda, acordo, sinergia, empréstimo, né? Essa câmera é minha. Dá fluxo, né? Essa câmera eu coloquei aqui. Sou eu. Aí eu falei, tô compartilhando, ó. Eu compartilho com a galera, não quero vender, não quero doar. E disponível mediante acordo, né? À medida que eu fluxo aqui, eu passo, eu estou fazendo com uma outra conta, tem duas contas aqui dentro para teste. Aí eu mesmo vou receber aqui essa informação, eu solicitei a câmera, né? E gera um e-mail onde eu acabo recebendo essa informação e aí eu posso fazer o trabalho de brincar com essa possibilidade da fluxa, né? Poxa, alguém me solicitou a câmera emprestada. Sim. Tá bem, vamos ver então se de repente eu quero fluxar com essa pessoa ou não. O que você me oferece? Ou tudo bem, te empresto mesmo porque eu entrei no seu usuário e gostei de você, você é super legal, você fluxa pra caramba, você sempre empresta coisas. E aí a transparência tá assim como numa das pegadas, né? Deixa eu ver aqui alguém que eu falo realmente aqui, ó. Esse foi um fluxo verdadeiro. Eu não conhecia essa pessoa. Eu tinha um guia de autogestão de casas colaborativas, que foram viagens que eu fiz, né? E sistematizei. Aí esse cara entrou e eu mandei para ele. Pediu para mim, eu mandei assim totalmente sem nenhum tipo de interesse comercial. E foi o único fluxo que ele fez aqui, ó. Não cadastrou nada. Nem de necessidade, nem de oferta. E realmente é uma coisa que eu vejo que é difícil, né? Então já faz, acho que 2 meses que eu fui viajar para o Peru e para a Colômbia e não fiz nenhum tipo de chamada para Fluxa. E caiu, ninguém mais entrou, ninguém mais usou, né? Apesar de mandar um e-mail, de ter notificações aqui. Então, assim, a experiência que a gente está tendo, assim, de construir novos paradigmas, né, como você colocou, né, de sair do compra e venda, dessa relação transicional e colocar a galera para trabalhar em grupos, com outros tipos de economia, em outros formatos, cara, é, assim, a pergunta do milhão. E está todo mundo buscando essa possibilidade de operar em rede, de sair dessa escravidão que é a transação, né? De comprar e vender só e não criar relações assim, outras dinâmicas. De mercado, né? E não criar outras dinâmicas. Então, eu acho que o que eu tenho aprendido com o pessoal da estação experimental lá da localidade, com o Vinícius Braz, que é um cara super legal, é essa questão da convivência mesmo, né? Da formação de grupos. Então, de repente, ver assim, qual é a órbita do Cirandas hoje, de pessoas interessadas realmente em desenvolver um empreendimento em rede, quais são os níveis de engajamento que cada um pode ter, como a gente gera valor e gera renda dentro desse processo, né, de convivência, no sentido de planejamento, e tentar oferecer essas trilhas, né, para que a gente possa trabalhar. Aliás, foi muito legal você falar do artigo hoje, que eu compartilhei, porque eu tô assim, tipo, quebrando a cabeça, né? Como a gente faz para continuar viajando e atendendo projetos que não podem pagar e que necessitam de apoio sem, de repente, ficar preso na Bolívia porque não tem dinheiro para viajar. Então, aqui, aqui tem uma tabelinha que eu acabei criando
inspirado assim nessas loucuras que a gente está fazendo já há 3 anos de viajar sem saber como vai voltar e se meter em lugares onde a gente não sabe como vai ser remunerado, que são alguns perfis e algumas funções que eu acho que para a gente vai servir. Então, é claro que tudo isso por ciclos, né? Então, aqui, essa é a primeira tabelinha assim que eu sistematizei. Animador de rede, né? Eu acho que você faz esse papel de ativador, tanto no primeiro ciclo como nesse ciclo agora novo. E aí tem eu que estou facilitando, né, a realização. Aqui tem um outro que eu queria mostrar. Aqui, esse aqui, ó. Por exemplo, as fases que a gente tem para operar em rede, né? Que é de ativação e a gente precisa garantir renda para os ativadores, né? E esse valor que a gente gera é de trabalhar pelo propósito, né? Aí também na geração de renda para os facilitadores, que são os que conectam e objetivam, que criam valor através da realização de objetivos, né? Os focalizadores são pessoas que já estão em ciclos de ações manifestando, por exemplo, o Rodrigo já está num ciclo de ação com a gente e ele vai realizar para nós algum tipo de implementação junto comigo, que também vou sair do facilitador e entrar no focalizador. Aí a gente tem os realizadores, que é esse esforço de como realizar o propósito de continuar gerando valor e renda, né? E os sistematizadores, que são os que comunicam e que contabilizam esse valor e essa renda gerada, tanto no primeiro ciclo como no segundo ciclo. Então, eu vejo que hoje, assim, o exercício que a gente teria é como criar um fluxo, já pensando em vários tipos de economia, em vários tipos de troca, intercâmbio, acordos, sinergias possíveis, né, no processo de exploração mesmo, como a gente cria a possibilidade de ter essas funções preenchidas dentro da nossa rede, né? Onde a gente tenha claro quem são os ativadores, quem são os facilitadores, quem está focalizando algum tipo de ação e em que ciclo, quem está realizando, né, o esforço para que todos essas funções possam ser executadas e quem está sistematizando e tratando de compartilhar. Um exemplo de compartilhamento, eu acho que a gente pode fazer o nosso também nessa plataforma gratuita de timeline, de linha de tempo, que para narrativa é muito legal, talvez dê um esforço documentar todo o processo da primeira versão, mas eu acho que poderia também, poder contar a história, né? A evolução, desde do primeiro momento em que o Cirandas nasce, através dessa linha de tempo, que ela é dinâmica, você alimenta um Excel e ele gera automaticamente essa apresentação com a data. E para os ativadores, animadores de rede e para quem também realiza, né, essa captação de fluxo, não nem falar recurso, mas de fluxo, que são possibilidades, né? Fica muito legal você contar a história e dizer, olha, esses números que vocês têm, né, que são 15 mil pessoas que entraram, independente desse histórico, né, que teve de resistência, de dificuldade, que eu acho que é natural, poxa, mas é um resultado expressivo, né? E contar isso através de uma linha de tempo é um impacto muito, muito gostoso para quem assiste e para quem também empreende, né? Acho que isso é uma das coisas que vale a pena para a gente. E a gente também já vai colocando esse segundo ciclo em vídeos, né? Aqui, o primeiro, o segundo, esses contatos que a gente está criando. E uma outra coisa que eu acho que é relevante comentar aqui, já para essa questão do fluxo, né? Já que a gente quer operar em rede, você vai acionar o fórum, você está em contato com o Banco do Tempo, e a gente cada vez mais vai estar nesse processo de expansão desse grupo, né, que quer sustentar os cirandas e que quer ver os cirandas ganhar maturidade e passar por uma nova fase, tem a ver com a questão da remuneração, da geração de renda, que é uma tabelinha que eu também tive um ahá,
Essa aqui, de ativação de empreendimentos em rede. Eu estava pirando no Almir Klink, né, relembrando o feito dele de atravessar a África para o Brasil no barco a remo. Não sei se você já leu esse livro Uhum. dele. Se chama 100 Dias Eu entre vi alguns trechinhos disso aí. É muito bacana, né? Chama 100 Dias entre o Céu e o Mar, o livro dele. Aqui tem, até coloquei um vídeo que é uma entrevista, que é um resumo do livro praticamente. Mas acho que foi o primeiro livro que eu li, minha mãe me deu quando eu tinha uns 12 anos. E isso ficou na minha memória, assim, para sempre. E esses dias eu estava conversando com amigos sobre a ideia de fazer um aplicativo para a rede dele. E aí eu cheguei a lembrar do livro e falei, caraca, essa história de fazer um aplicativo, uma plataforma ou empreender em rede é como o Almir Klink, né, cara? Sair da África e chegar no Brasil. É uma expedição, né, vai ser feita de várias jornadas, ou no caso do Almir foi uma expedição e uma jornada só, porque ele não parou. Mas eu Uhum. tenho que verificar qual é o tipo de embarcação que eu vou fazer. No caso, o Almir teve que criar a sua própria. Eu vou ver a tripulação, que é quem vai fazer essa jornada com a gente, né? E conferir se está tudo bem, se está todo mundo dentro do barco, e se o barco é capaz de aguentar, né, essa tripulação, de alimentar e de tudo ali certinho, as rotas, o clima e programar a partir da chegada. E aí os roteiros, né, de realização, que basicamente é o que eu vou fazer todo dia, como eu vou gerar os recursos, ou que tipo de recurso eu ponho no barco para durar, a bússola, a velocidade, quando a gente pausa, quando a gente continua. E uma das coisas que foi assim o meu ahá foi as comunidades que sustentam o empreendimento. Por exemplo, nesse momento, o Aldeias, ele é para mim ele é um conjunto de vilas, né? Ele é uma vila que tem vários movimentos, né? Onde Uhum. ele está gerenciando aldeias que são grupos, onde tem várias tribos que são famílias, né? Que são vários conjuntos de pessoas. E a gente está tentando agora dar uma perspectiva de cidade, que é trabalhar em rede. Então, seria reunir toda essa galera, ou parte dessa galera, e mais outras pessoas e dizer, olha, Cirandas 2.0 agora é uma plataforma de geração de renda e de valor compartilhado, e ela vai botar para quebrar, porque já tem maturidade, tem pessoas e tem uma equipe que está fazendo um trabalho de planejamento que não tem assim uma data para terminar, tem assim o sentir de cada um dos participantes, e a gente vai fazer uma coisa muito bem feita, muito legal. Então, aí eu coloquei assim, a maturidade das redes, né? A gente teve uma rede que ativou, teve uma rede Cirandas que foi ativadora, que foi conectora e que foi manifestadora, né? E aí eu sinto que o nível de maturidade agora do Cirandas é projetar uma transformação. Então, digamos que vocês caminharam até o nível 3 de maturidade, né? Tem aqui a tabela de maturidade de Uhum. redes. Imagina que eu terminei esse texto hoje e nem revisei ele, porque eu estou tão assim eufórico. Então, ó, maturidade 1 de ativação de rede, a maturidade 2 de conectora, a maturidade 3 de manifestar, já manifestou Cirandas, e agora maturidade 4, né, de fazer o Cirandas se projetar uma rede transformadora que é nível 5. E essa é a dificuldade, né? Sair de algo Uhum. que foi manifestado para algo que vai projetar uma transformação. Cara, esse para mim deve ser um dos pontos mais difíceis, né? De uma mudança de Uhum. maturidade. E é muito legal, assim, conversar com É. você hoje e visualizar o Cirandas fazendo esse salto de uma rede que foi manifestadora Uhum. nível 3 e que está entrando no nível 4. E necessita, assim, ter um novo ciclo de ativação, de conexão e de manifestação. Quer dizer que o nível 4, ele reúne os três. Ele vira uma potência, Os três anteriores, é. os três anteriores, porque no nível 5 ele vai dar um salto quântico, Uhum. que é a geração de transformação. Então eu estou muito feliz, porque na verdade tudo que vocês estão precisando é o que eu venho pesquisando, cara. Uhum.
Aí eu vou fechar esse bloco e depois escutar você com o que a gente tem feito para conseguir recurso, renda, né? Porque a gente tem gerado muito valor, mas renda é uma coisa que é mais difícil. Aí a gente tem trabalhado nessa seguinte maneira, pessoalmente, né, na minha parceria com a minha esposa, com a mentoria orgânica que a gente vem fazendo trabalho de coleta mesmo, de busca de geração de renda. Eu tenho trabalhado esse processo de sistematização em material para gerar valor compartilhado, né? Então, isso é algo que eu comparto. A gente faz Uhum. formações onde a gente consegue gerar renda, então são encontros presenciais. A gente gostaria também de fazer virtualmente, mas não tem nada organizado e os que a gente faz virtuais são como esse que você está vivendo aqui, que é uma interação onde a gente não sabe muito bem onde vai, mas vai junto. Aí Uhum. tem a mentoria, né, que é o processo de aprendizagem e crescimento, que também é às vezes presencial ou também é virtual e acaba sendo também mais valor compartilhado do que renda, onde a gente acaba oferecendo um pós-venda, digamos, da formação. E aí tem a cultivadora, que é o que eu acredito que poderia servir para os cirandas. A gente tem chamado isso de método de cultivar redes. Então, como funciona? E basicamente a cultivadora de redes, o empreender em rede, tem essa necessidade de gerar renda. Então a gente criou um LOC, que é uma plataforma de financiamento recorrente, mensal, e a gente começou a abrir para as pessoas assim esses espaços de mentoria, digital via Zoom ou presencial, se possível, onde as pessoas pudessem vir com os projetos e ter os projetos apoiados, né, pelos facilitadores que fizeram a formação ou por mim e pela Laura, que somos, digamos, mentores na metodologia cultivo de redes. E aí a gente captou nessa campanha para viajar para o Peru, que a ideia era essa, a gente não tinha como pagar a passagem para o Peru, R$ 600, R$ 648 por mês, mas na realidade, depois de 3 meses, só está caindo R$ 250 na conta. Agora, bicho, só está caindo não, né? Porque R$ 250 caindo do nada na sua conta de PayPal, sem as pessoas estarem perguntando e querendo alguma coisa em troca, é um milagre. Agora, a ideia toda é essa: como a gente consegue atingir um ponto de equilíbrio entre o valor compartilhado, com todos os nossos materiais, sistematizações, mentorias semanais, né, essa interação com a rede, como a gente gera esse equilíbrio entre o que a gente dá e o que a gente recebe, que é um equilíbrio sistêmico. Então, nós estamos em busca dessa resposta, né? Nossos custos por mês como casal viajante, itinerante, são aproximadamente 5.000. Então, a formação mais a cultivadora tem a ideia central de pagar esses custos de R$ 5.000 por mês com as viagens para a gente permanecer fazendo pontes entre redes, grupos e adquirindo conhecimento e compartilhando conhecimento. Essa é a ideia. E aí eu proponho, de repente, essa possibilidade da gente criar uma cultivadora nas cirandas e oferecer para as pessoas que fazem parte dessa base, de 15.000 ou, digamos, de menos pessoas que são chaves, a possibilidade de formar grupos de trabalho que trabalhem dentro dessa metodologia de cultivar redes, que possa fazer um aporte mensal, desde a sua possibilidade, né, e do propósito de estar conectado, mas principalmente para compartilhar as funções, né? As funções que a gente colocou naquela outra planilha, outra tabela que a gente precisaria dos perfis de pessoas. Porque nós vamos precisar dividir o trabalho. E aí a cultivadora de redes do Ciranda tem a renda para pagar essa rede que vai trabalhar permanentemente para os cirandas ganhar maturidade nível 4 e ir para o nível 5 e gerar transformação social em escala. Esse é o propósito que eu visualizo. E aí os perfis que a gente tem ali estão lá em cima, do ativador, do facilitador,
Quero dar uma última olhada. Eu ainda estou aprendendo com esse material todo, porque eu acabei de sistematizar, eram coisas que estavam anotadas de várias palestras, vários lugares que eu fui. Aqui. Aí a gente vai precisar de um grupo onde tem os ativadores, né, de grupos e redes, os facilitadores, focalizadores, realizadores e sistematizadores. Então, é isso. A metodologia cultivo de redes está à disposição também para ser uma alternativa para a gente conseguir, de repente, na base dos cirandas, uma mudança de cultura e paradigma, como você comentou que é necessária, né, que não seja brusca, trabalhando esses encontros e essas formações de uma maneira amigável e, digamos, fluida, num fluxo onde todo mundo que participe com comprometimento e com responsabilidade possa ser remunerado, possa gerar renda, desde já. Seria, assim, para mim, uma inovação social muito grande. Essa parte da geração de renda, no fim, até determinado momento eu estava com muita clareza sobre o que você estava falando, mas essa parte do fim da gente conseguir fazer isso já a partir de agora, ela ficou um pouco mais confusa para mim, para eu compreender como ela se conecta, né? Como que a plataforma, do jeito que ela já está hoje, que você falou já mais para o fim, ela já consegue fazer isso. Não sei se ficou muito esquematizado na minha cabeça como é que a gente consegue fazer isso. Mudando, né? Fazendo a transição já, né? Porque se for no padrão que a gente já tem mais ou menos uma linha de trabalho consolidada, já dá para entender mais ou menos como é que a gente pode trabalhar. Mas dentro desse novo padrão, aí eu já fiquei um pouco mais confuso. Tá, deixa eu tentar então dar uma clareza. Vamos ver se eu vou conseguir. A ideia seria trabalhar num âmbito de plataforma, cirandas, no nível gerencial da própria plataforma. Então, eu estou tentando buscar uma construção de equipe que vai ficar, de repente, num conselho ou num círculo gestor dos cirandas, sendo remunerada para trabalhar nele permanentemente. Então, seria a geração de renda para quem fosse empreender num processo de fluxo, um trabalho de cuidado do projeto Cirandas. Então, eu tinha visualizado uma geração de renda com essa metodologia de cultivo de redes, uma geração de renda para quem trabalhe nesse sistema de evolução de um novo ciclo de vida de produto. Não necessariamente para as pessoas que estão dentro, senão também pode ser as que estão dentro, mas aí elas teriam um papel de co-investidoras e co-empreendedoras. Certo. É uma possibilidade que eu estou dividindo mais ou menos o que eu estou pesquisando contigo para, de repente, se fizer sentido, e se um grupo realmente chegar e falar, não, me parece super bacana essa ideia da gente ter uma cultivadora de redes dentro dos cirandas, que pense nos cirandas como um processo de evolução e que não fique, de repente, só com uma equipe ou 3, 4 equipes, mas também compartilhe a responsabilidade em corresponsabilidade com todos os usuários e quem queira também participar. Sim. Vou separar em partes aí para ver se eu consigo, tendo o todo, falar um pouquinho melhor sobre como é que está a minha compreensão. Tá. Com relação à cultivadora, tá bem claro dessa perspectiva da gente ter dentro do sistema essa potência de ser uma cultivadora, formadora de grupos de trabalho, que façam essa continuidade, né? Mantenham-se fazendo o processo e sendo remunerados por isso. Isso para mim tá bem concreto e concordo com essa possibilidade. Para mim é uma boa solução. Como é que a gente vai fazer nesse primeiro momento com relação ao que já existe no Cirandas e
Assim, essa parte que você falou, e com que eu concordo que os cirandas têm essa potência, eu consigo ver com clareza na medida que a gente consegue desenvolver o processo Ciranda 2.0, até como apresentação da proposta, né? Dentro da plataforma do Ciranda 2.0 e não da plataforma atual, plataforma que eu digo, o físico, o sistema mesmo, que está funcionando, né? Uhum. Eu consigo ver ela funcionando bem no Ciranda 2.0 porque a gente desenvolve isso, consegue fazer toda a ativação, consegue fazer é, as conexões necessárias e a sensibilização necessária para que tudo isso funcione gradativamente bem e vá melhorando e vá desenvolvendo outras potencialidades. Hoje, com as ferramentas que a gente tem, você também está vendo isso como possibilidade? Ou para hoje, por exemplo, manter esse grupo que está ativo, você trabalhando, a gente te acompanhando, outras pessoas sendo envolvidas, você também está vendo possibilidade da gente trabalhar com a ideia da cultivadora, que não através do financiamento direto, da remuneração pelo trabalho e tal. Você está vendo essa conexão? Que essa eu não estou vendo juntos, eu estou vendo separado, entendeu? A cultivadora lá na frente e hoje uma remuneração pelo trabalho convencional. Tá entendendo a minha limitação aí nesse processo? Entendi. Hum. É, acho que eu devo ter ido um pouquinho para o futuro mesmo, assim, Ah, pensando, tá. eu pensei que de repente poderia ser uma possibilidade de, Eu acho que a gente pode tentar, viu? Eu não tô negando essa possibilidade, não. Eu acho que a gente pode tentar. Eu só tenho a sensação de que a gente não vai ter a mesma capacidade, mas eu acho sim, que não tô me colocando como impossibilidade, não. A questão é que a gente pode tentar e ela pode não dar resultado. E aí, para vocês que vão desenvolver o trabalho, eu acho que a gente tem que manter as duas coisas. Aí sim, aí eu vejo conexão aí tranquila. Manter as duas formas, compreende? Estou falando isso, uma da gente acertar e manter o nosso fluxo de trabalho, de remuneração e tudo mais, e outra da gente promover, sim, fazer o cultivo. isso, Ok? legal, legal. Ai, me parece Legal, beleza. incrível, incrível. Não sei, É. é porque de repente acontece de a gente conseguir adeptos e cultivadores e puxa, a gente pode, eu não sei, eu tenho É. eu tenho Vai uma que surpreende a gente. Não, tá certo, você tá certo. eu tenho a sensação de que a proposta é muito boa. O que eu sinto então que eu fico como encaminhamento desse encontro hoje. Bom, além de subir o YouTube, o vídeo, é fazer uma apresentação dessa proposta do Cirandas 2.0, uma proposta assim que Uhum. seja bem bonita e porque esse vídeo também, não sei quanto tempo tá, a gente já está falando aqui, mas a galera de repente não tem tanto tempo para assistir ele. Então eu vou fazer uma apresentação que resuma os melhores momentos desse vídeo para a gente Uhum. poder compartilhar com as pessoas chaves. E, Uhum. e sinto assim uma necessidade da gente, com essa apresentação, ter uma convergência, ter um encontro de pessoas chaves para a gente poder, como criar um funil de decisão e ver mais ou menos como a gente encaminha, já como grupo, questões são formais e informais. Então, a formalidade eu deixo contigo, você conhece todos os processos, você sabe como dar ordem a isso. E as propostas informais, que vão nutrir todos os seus processos formais, eu vou te dando isso de uma maneira assim, agora mais ordenada. Quero colocar aquela linha do tempo já para funcionar. E queria também, como um pedido de apoio, ver como a gente poderia contar essa história dos cirandas cronologicamente, né? Uhum. Que ano nasce, como nasce, não sei se teria como me mandar fotinhos da primeira reunião, Marcos Chaves mesmo. Aí eu posso montar aquela timeline Uhum. e a gente vai dando forma para esse grupo, né? Para um grupo coeso, que eu acho que o máximo de pessoas nesse instante seria umas 7, 8, Certo. tá? De 2, que é o que a gente já tem, até 8, pensando melhor em 7, a gente criar essa unidade, assim,
esse propósito. Aí o propósito seria esse. O propósito seria a gente realmente estar conectado por esse objetivo que a gente tem de fazer a mudança de maturidade 3 para 4. Uhum. Certo, certo. Estou com você nessa ideia. Eu vou fazer uma seleção de materiais, vou recuperar aqui o que for possível recuperar, inclusive vídeos anteriores dos cirandas. O Daniel chegou a fazer alguns vídeos de divulgação dos cirandas. Teve uma campanha anterior que buscou financiamento para os cirandas. Então teve umas coisas do passado aí que eu acho que vale a pena a gente colocar nessa timeline, sim. E assim, vamos por aí. Vamos juntar esse grupo de 7 pessoas e acho que a gente consegue, sim, começar com esse trabalho. Aí a gente é, vai contagiando as pessoas, né? E aí vai aumentando esse grupo mais para É, frente. exatamente, eu acho que é por aí. Essa é a Uhum, palavra. Vamos contagiar as pessoas com essa apresentação do Cirandas 2.0. Vamos colocar todo mundo aí para sonhar com a gente, para uhum, também ter visão crítica, né, sobre qual é a melhor decisão tomar. E, uhum, e acho que por enquanto seria isso. E eu fico te esperando, já no começo da reunião, aquela data ou a periodicidade, né, desses encontros, para que eu já também possa é, criar uma ordem agora. Eu já estou com a minha rotina estabelecida e adoraria assim saber qual é o uhum. dia dos cirandas, o horário e as pessoas e a gente criar um ritmo. Perfeito, perfeito. Eu fico de te responder então isso o mais breve possível. Vou tentar fazer isso para segunda-feira. Se não conseguir segunda, na terça, no mais tardar, eu consigo mandar isso para você, com essa referência, inclusive do histórico e das nossas datas de encontro. Tá bem. E agora uma última coisa que estava na minha cabeça no começo, eu esqueci, chegou agora. Hoje existe assim como isso já é uma pergunta, digamos, não técnica e de ordem estratégica. Tem um grupo de pessoas que está, uma categoria de organizações que está assim muito voltada para a questão da Agenda 2030 da ONU, que todo o tempo está assim falando nisso. Conheço alguns profissionais, consultores, Uhum. que estão tendo acesso a recursos para desenvolver programas nesse sentido. Faço parte de uma rede que chama Jovens Ibero-Americanos e lá no grupo de WhatsApp a galera tem feito bastante coisa, desde cursos até desenvolvimentos de projetos com apoio de empresas grandes que disponibilizam recursos para esse pessoal, né? Nesse sentido, porque quer mostrar na vitrine da companhia que tem algum tipo de atividade relacionada. Aí, eu não sei se vale a pena também a gente colocar no nosso radar uma possibilidade de repente, ter alguma relação no Cirandas com uma possibilidade da gente fazer com que esses objetivos, que são os 17, tenham conectividade com as ações, os projetos ou os objetivos da plataforma nessa versão 2.0. Por exemplo, a Alice, que ela é a gerente, né, do Instituto Caixa, e numa das conversas com ela, quando estava em Brasília, ela disse que poderia ter projetos remunerados que fossem plataformas onde mostrassem a evolução de que uma dessas metas, ou todas, ou variáveis de acordo com a plataforma, estavam sendo atingidas. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu deixo aí para a gente, de repente, buscar um sentido, se é interessante ou não também a gente trazer isso para o debate. Acho que é, viu? Acho que é. A gente tem um trabalho aqui no DF também com relação a isso. Em particular, dois objetivos. A gente tem se aproximado mais, mas eu acho que a gente precisa fazer esse caminho para os demais objetivos, para outros que tenham relações transversais com isso que a gente faz e totalmente aberto, certo? Pelo menos a minha parte, nesse nosso campo do desenvolvimento, que é o mais do desenvolvimento do amanhã, do processo de desenvolvimento, acho que a gente tem
mais possibilidades se a gente fizer assim do que o contrário, do que se a gente se manter muito preso a uma prática que não é muito transformadora. Então, vamos por aí sim. Eu acho que é legal, independente, não totalmente independente, mas além do desenvolvimento da plataforma e dessa relação direta com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que aí a gente realmente precisa fazer uma conversa específica e de dizer esse grupo, mais esse grupo, mais esse grupo, a gente está fazendo essas pontes e como isso aqui dialoga e tal, deixar isso muito transparente para o fórum também compreender como é que o processo se dá. Só o fato da gente estar dialogando já enriquece o processo. Dialogando com esses grupos já enriquece o processo, não só para esse, como para outros projetos que a gente possa desenvolver. Então, acho que vale a pena, viu? Então, também é uma coisa que agrega, isso que você traz por fim. Tá bem, então legal. Então, creio que é isso. Marcelo, eu vou fazer meu check-out. Uhum. Tudo bem para Tudo você? bem, tranquilo, tranquilo. Estamos em sintonia. Eu tomei nota aqui de algumas coisas também. Se eu tiver alguma dúvida, eu entro em contato contigo pelo Zap ou pelo e-mail e aí a gente acrescenta aí ao processo. Tá legal. Então, eu tô saindo bem contente, bem feliz, com vários pontos de conexão e sinergia espontâneos, orgânicos. E estou feliz de estar aí. Daqui a pouco, ó, são 5h40. O Rodrigão está chegando aqui às 6. Uhum. Nós estamos hoje com uma reunião marcada, temos vários assuntos de ordem técnica para falar e um deles é o Ciranda. Nós vamos hoje dar uma olhada no Nosfero, porque também estamos considerando que a decisão só vai ser tomada em grupo, em coletivo, né? Uhum. Então nós vamos fazer um mergulho agora já mais aprofundado. Antes tinha sido Certo, de uma maneira assim certo. bem de diálogo com o Daniel e olhando as páginas. Agora a gente vai dar uma aprofundadita, uma aprofundizada para a gente Uhum. ver mais um pouquinho o tamanho dessa curva de aprendizagem, porque, bom, uma coisa é escutar, outra a gente vê. Uhum. Não, tranquilo. E o que vocês encontrarem nesse processo de mergulho, que colaborar com essa ideia da gente fazer o Cirano 2.0, aí você pode já ir passando para mim, porque na hora que eu for fazer a conversa com o fórum, já também acrescento mais carga, mais tinta na possibilidade da gente fazer essa migração, porque eu também concordo com ela. Tá bom? Tá bem. Muito obrigado. Beleza, camarada. Eu Agradecido. agradeço também. Um abraço para todo mundo aí. Até logo. Opa, cortou um pouquinho. Perdi. Mandei um abraço para todo mundo, para a Sinara, para a aldeia. Tudo de bom aí Certo, para beleza. vocês. Agradecido. Tá bom para você também, camarada. Manda um abraço para Laura também. Obrigado. Valeu, até mais. Valeu. Tchau, tchau.